você vive com dor no pescoço e tem a sensação de que nada funciona de verdade, parece que, por mais que você tente, a dor insiste em voltar. Você acorda com o pescoço travado, como se estivesse dormindo em uma posição errada. Mas isso acontece mesmo quando dorme bem. Ao longo do dia, a tensão só aumenta, especialmente depois de horas sentado ou em frente ao computador. Aí começa a maratona de tentativas. Massagem relaxante, fisioterapia, alongamentos, aquele remédio que dizem que ajuda. Às vezes parece melhorar por um tempo, né? Mas no dia seguinte, lá está ela de novo. A dor, o incômodo, o peso no pescoço. E tudo isso começa a interferir na sua produtividade, no seu humor e até no sono. Talvez você esteja se perguntando: por que eu sinto tanta dor no pescoço? Será que eu estou fazendo algo de errado? A verdade é que essa dor é mais comum do que se imagina. E não é só você que passa por isso. Milhares de pessoas vivem esse ciclo de tensão, dor e frustração. E a maioria delas não encontra uma solução definitiva porque trata apenas os sintomas e não a causa. Mas afinal, por que a dor no pescoço é tão frequente? Será que estamos negligenciando sinais importantes do nosso corpo? Será que existe um jeito diferente e mais eficaz de lidar com isso? A dor no pescoço se tornou uma verdadeira epidemia silenciosa e está afetando cada vez mais pessoas de todas as idades e estilos de vida. Ela aparece devagar, quase despercebida. Primeiro, como um leve incômodo ao final do dia. Depois, como uma rigidez que limita os seus movimentos. E com o tempo, se transforma em uma dor constante que interfere no sono, na concentração e até no humor. Muita gente acredita que a causa está apenas na má postura, no tempo excessivo em frente às telas, no travesseiro errado ou no estresse do dia a dia. Mas a verdade é que a origem dessa dor vai muito além do que conseguimos enxergar fisicamente. Ela está enraizada em um estilo de vida moderno que nos desconecta do corpo, da respiração e do equilíbrio interior. Vivemos em um ritmo acelerado, presos em rotinas que exigem produtividade constante, atenção fragmentada e pouca escuta do que o corpo está tentando dizer. E é essa correria silenciosa que vai minando a nossa energia vital, que é o chamado Qi na medicina chinesa. E essa drenagem energética afeta diretamente regiões sensíveis, como o pescoço, que funciona como um canal de passagem entre a mente e o corpo. Por isso, a dor no pescoço não é apenas uma consequência da postura incorreta. Ela é o reflexo de um desequilíbrio profundo entre o corpo físico e a mente agitada e as emoções não expressas. É um chamado do corpo para desacelerar, reconectar e recuperar a vitalidade que perdemos aos poucos, muitas vezes sem perceber. A medicina chinesa enxerga o corpo humano de uma forma completamente integrada, como um ecossistema vivo, dinâmico e independente, onde cada parte influencia a outra de maneira sutil, porém poderosa. Não existe separação entre o físico, emocional e energético. Tudo está conectado. E é justamente por isso que,
Quando surge um problema localizado como uma dor no pescoço, a medicina chinesa não se limita a tratar apenas a região dolorida, mas busca entender o contexto energético e emocional por trás daquele desconforto. No caso do pescoço, essa área é considerada uma ponte vital entre a cabeça, onde residem o raciocínio, os pensamentos e a consciência, e o restante do corpo, especialmente o coração e a coluna, que juntos representam os sentimentos, a ação e a estrutura do ser. Quando há um bloqueio energético no pescoço, essa ponte se torna rígida, como se a comunicação entre a mente e o corpo fosse interrompida. O fluxo de energia, ou Qi, que deveria circular de forma livre e harmônica, começa a se acumular, se estagnar ou até se desorganizar. Esse bloqueio pode ocorrer por diversos fatores: tensão emocional acumulada, sobrecarga mental, má postura, exposição ao frio, ou até mesmo sentimentos não expressos que se acumulam ao longo do tempo. E segundo a medicina chinesa, quando essa energia deixa de fluir com naturalidade, o corpo começa a sinalizar, primeiro com desconfortos leves, depois com sintomas mais evidentes. A tensão muscular aparece como forma de defesa, o cansaço como consequência do esforço em manter o equilíbrio, e a irritabilidade como resposta emocional a um sistema que está energeticamente travado. O resultado é um ciclo vicioso. O bloqueio no pescoço dificulta diálogo interno entre o que pensamos, sentimos e fazemos. Ficamos mais reativos, menos centrados e o desgaste se acumula. Por isso, tratar o pescoço vai muito além do que aliviar a dor muscular. É uma oportunidade de restaurar o fluxo vital entre a cabeça, coração e coluna. E com isso, recuperar a leveza do corpo, a clareza da mente e a harmonia das emoções. Na visão da medicina oriental, especialmente medicina tradicional chinesa, uma das causas mais frequentes para dores na região do pescoço é a presença do chamado vento frio, um fator climático que, quando penetra no corpo, pode gerar bloqueios energéticos profundos, diferente da visão ocidental, que associa o frio apenas a mudanças de temperatura. A medicina chinesa entende o vento frio como uma energia patogênica externa, que, ao adentrar no organismo, afeta diretamente o fluxo do Qi, que é a energia vital, e do sangue dos meridianos. Esse processo acontece de maneira sutil, mas impactante. Quando tomamos uma friagem nos ombros, dormimos com o pescoço descoberto, nos expomos a ventiladores ou ar-condicionado diariamente, especialmente com o corpo suado ou enfraquecido, os meridianos que passam pela região cervical ficam vulneráveis à invasão desse vento frio. A entrada desse fator externo bloqueia a circulação de energia nos canais energéticos da nuca e dos ombros, o que, para a medicina chinesa, é o primeiro passo para o surgimento da dor. Mas não é só o frio físico que afeta o pescoço. A tensão emocional crônica também atua como uma forma de vento interno, que gera rigidez e bloqueia a fluidez dos meridianos. Emoções como raiva contida, estresse constante ou sobrecarga mental criam um tipo de contração interna que, com o tempo, somada a fatores ambientais, resulta em
travamento energético na região cervical. Esses bloqueios não causam apenas dor e rigidez muscular. Como os meridianos que passam pelo pescoço se conectam com o sistema nervoso central, com o coração e com os órgãos digestivos, os efeitos podem se estender muito além da dor local. É comum que pessoas com tensão nessa região relatem também dificuldade para dormir, sensação de cabeça pesada, irritabilidade, distúrbios gástricos e até alterações no apetite. Ou seja, um simples vento frio pode desencadear um desequilíbrio sistêmico se não for tratado com atenção e cuidado. Quando você sente aquela rigidez no pescoço, aquela região que parece endurecer os ombros e travar seus movimentos, saiba que não é apenas muscular. Na medicina chinesa, essa sensação é interpretada como um congestionamento energético, como se os canais por onde deveriam circular livremente o sangue e o qi, que é a energia vital, estivessem obstruídos, como um trânsito intenso em uma avenida importante do corpo. Essa estagnação pode vir tanto de causas físicas quanto emocionais e afeta diretamente dois meridianos importantes que passam por essa região, que é o meridiano da bexiga e o da vesícula biliar. Eles percorrem a parte posterior do pescoço, ligando a cabeça aos pés e são extremamente sensíveis à tensão, ao frio e ao estresse acumulado. Quando esses canais estão bloqueados, a energia não consegue fluir adequadamente. E como a energia sustenta o funcionamento dos órgãos e tecidos, sua obstrução acaba gerando sintomas que o corpo usa para chamar a sua atenção. Dores pontuais, rigidez, sensação de peso na nuca, dores na cabeça tensionais, cansaço mental e até desequilíbrios emocionais, como irritação ou angústia. A dor cervical, portanto, não é um problema isolado, é um sinal de que o seu sistema está lutando para voltar ao equilíbrio, mas não consegue sem a sua ajuda. Muitas pessoas recorrem a técnicas como alongamentos, massagens, uso de cremes ou analgésicos tópicos. E sim, essas práticas podem trazer um alívio momentâneo e necessário, funcionando como baldes de água tentando apagar um incêndio. Mas se a causa mais profunda, como o acúmulo de frio interno, a estagnação do qi ou excesso de tensão emocional, não for tratada, a dor inevitavelmente volta, como uma repetição cíclica que vai se agravando com o tempo. É preciso atuar na raiz do desequilíbrio para que o alívio se torne duradouro e verdadeiro. Você quer começar com uma solução simples, eficaz e que você pode fazer em casa, com ingredientes naturais? Experimente um banho de ervas para o pescoço, inspirado nas práticas tradicionais da medicina chinesa. Pegue algumas fatias de gengibre fresco, que tem ação aquecedora e desobstrui os canais. Adicione sal grosso, que limpa a energia estagnada. E, se tiver em casa, algumas folhas de alecrim, que revitalizam o qi. Ferva esses ingredientes em uma panela com água, desligue o fogo, esperar esse fogo, esse calor diminuir um pouco e mergulhar uma toalha. Depois disso, você vai torcer essa toalha e vai colocar no pescoço entre 10 e 15 minutos. É exatamente esse calor das ervas que vão penetrar lentamente nos tecidos, aquecendo e desbloqueando os meridianos, aliviando a dor de forma natural. E claro, além disso, você vai evitar se expor por longos períodos ao vento
ou ar-condicionado, especialmente no final da tarde, quando o corpo está mais vulnerável ao frio externo. Use lenços ou golas altas para manter a região da cervical aquecida. Cuide também da sua alimentação. Prefira alimentos mornos, cozidos, caldos, chás e evite bebidas geladas ou comidas cruas em excesso, pois elas enfraquecem o yang do corpo. E o mais importante, cuide das suas emoções. Raiva, preocupação, frustração e tristeza acumuladas são grandes causadoras de bloqueios energéticos. Corpo e mente não estão separados. O que você sente por dentro se manifesta por fora. A dor no pescoço é um sinal claro. Seu corpo está pedindo ajuda, está te mostrando que algo precisa mudar. Se você deseja aprender formas naturais, práticas e milenares de cuidar de si sem depender de soluções passageiras, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Todas as semanas você vai encontrar aqui conteúdos inspirados na medicina chinesa e nas sabedorias orientais para viver com mais equilíbrio, leveza e saúde, cuidando de você por inteiro.